Muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Já peço de antemão para aqueles que estão acompanhando o nosso projeto que deixa aí uma clicada no botão curtir, deixa sua inscrição, manda um comentário, que isso ajuda bastante o canal aqui a continuar crescendo. E nesse vídeo a gente vai estudar a súmula 375 do TST, que é uma súmula que eu diria que está superada, tá? É uma súmula que se refere a uma situação antiga, uma situação que eventualmente pode voltar no Brasil, mas que eu diria que está superada tanto do ponto de vista fático, digamos assim, quanto do ponto de vista jurídico, tá? E já vou explicar o porquê. A súmula fala o seguinte: os reajustes salariais previstos em norma coletiva não prevalecem frente à legislação superveniente de política salarial. Essa súmula aqui, por mais que tenha sido uma súmula mantida, aqui convertida em súmula no ano de 2005, os precedentes que deram origem a essa súmula são da década de 1990, tá? E se referem a fatos que aconteceram inclusive lá a partir dos anos 80, que era um período no Brasil, né, especialmente até 1994, quando veio o Plano Real, em que havia no Brasil a figura da hiperinflação, né, os preços eram preços galopantes, uma inflação galopante, e o governo tinha uma política salarial oficial, né, legislação estatal, leis, portanto, federais, que estabeleciam percentuais de reajustes, que iam se aplicar, por exemplo, mensalmente, né? Então a inflação no mês anterior foi de tantos por cento, no mês seguinte o reajuste salarial vai ser de tantos por cento, ou seja, era uma questão que era disciplinada em lei, né? E aí, perceba, nesse cenário, realmente não fazia muito sentido que a norma coletiva pudesse dispor sobre essa questão, porque se entendia que essa lei era uma lei cogente, essa lei tratava sobre uma questão de ordem pública. Por quê? Porque envolvia a política econômica do Estado, a política de reajuste de preços da economia. Então existia uma intervenção mais forte aqui do Estado, quando eu falo de Estado, claro, a União, na economia e também na fixação dos salários, tá? Agora, essa é uma situação que do ponto de vista fático, a gente pode dizer que ficou esvaziada a partir de quando foi implantado no Brasil o Plano Real, especialmente lá em 1994, né? Porque acabou essa questão aí de hiperinflação, de legislação prevendo o reajuste salarial, né? Então a gente teve uma estabilidade monetária maior, né? Claro que a inflação existe, mas não nos moldes que era antigamente, e aí, portanto, houve, do ponto de vista da realidade fática do Brasil, essas leis pararam de ser editadas, né? Não existe mais essa política salarial, né? Uma legislação de política salarial. O que a gente tem hoje em dia, claro, é a fixação do salário mínimo pela União. Anualmente esse salário mínimo é fixado por lei e o salário mínimo, evidentemente, tem que ser respeitado. É claro que a norma coletiva ela jamais poderia fixar um valor de salário inferior ao salário mínimo, tá? Então, com relação a isso, é claro que ficaria mantido. Mas a legislação de política salarial, que previa reajustes automáticos, etc., isso não existe mais no Brasil, tá? E aí, até por conta disso, então, a súmula fica esvaziada. E eu diria também, então, do ponto de vista fático eu expliquei, mas também do ponto de vista jurídico, a partir do momento que a gente tem na CLT o artigo 611-A, que veio com a reforma trabalhista, a lei 13.467 de 2017, a gente sabe que existe uma tendência de prevalência do negociado coletivamente sobre o legislado, né? Inclusive com relação à política salarial. É claro que a norma coletiva, como eu falei, ela vai ter que respeitar sempre o salário mínimo, né, que está na Constituição. Então, com relação a isso, a norma coletiva não poderia fixar um patamar inferior, tá? Mas fora isso, né, a questão de reajuste, critério de reajuste, tudo isso vai ser definido, pode ser definido pela norma coletiva, e a norma coletiva, nesse caso, vai prevalecer em relação à eventual lei, né? Volto a dizer, desde que respeitado, observado o salário mínimo, ok? Então, portanto, é uma súmula que a gente pode dizer que está superada, né? Uma súmula que não tem mais aplicabilidade, né? E o fundamento dela era justamente o artigo 623 da CLT, que está aqui na tela, né? Que previa que seria nula de pleno direito disposição de convenção ou acordo que direta ou indiretamente contrariasse proibição ou norma disciplinadora da política econômico-financeira do governo ou concernente à política salarial vigente. Uma situação, portanto, que ficou no passado. Maravilha, minha gente? Com isso a gente conseguiu fechar aqui mais essa súmula. Um abraço e até o próximo vídeo.